Boa noite, pessoal. E aqui hoje estamos em mais um dia na jornada Descomplica o Seguro. E hoje vamos falar sobre 7 motivos para você escolher um seguro regulamentado pela SUSEP. Meu nome é Ricardo Takenaka, eu sou da Premier Security, corretora de seguros. E junto comigo, a minha equipe, a Thalita e a Elisa, vão trazer para vocês o melhor e as novidades desse tema. Então, vou convidá-las aqui para se juntar a mim em mais uma live Descomplica o Seguro. Então, vamos lá. Okay. Olá, boa noite. Boa noite, Elisa. Tudo bem, Ricardo? Bom, bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thalita. Thalita. Boa noite, Tudo Elisa, bem? Ricardo, tudo. Então, bem. tá bom. Então, vamos lá em mais um capítulo da nossa jornada. Tá bom? E dando boas noites, boas-vindas a todos aqui, né? Boa noite, todos que estão Rafael, chegando Renato. aí. Que legal. Então, vamos lá. Então, hoje, o tema de hoje é mais voltado por conta de uma curiosidade, né? Por conta de vários clientes que chegaram até nós e sempre nos questionava se o seguro realmente era regulamentado pela SUSEP, se nós éramos filiados da SUSEP e outras empresas que não eram. E por que essa diferença de preço, né? Devo adiantar que não é uma regra, tá? Então, existem sim seguros ou intitulados seguros que não são regulamentados pela SUSEP e que realmente têm um preço melhor. E hoje a gente está aqui para explicar o motivo. Tudo bem? E para começar aqui, eu vou chamar a Thalita para responder a seguinte questão. O que é a SUSEP, Thalita? O que vem a ser a SUSEP? Que o pessoal tanto fala, né? É filiado à SUSEP, não é? O que é? Sim. A SUSEP é um órgão federal que ele tem a missão aí de fiscalizar, né, e de controlar o mercado de seguro. Basicamente é isso. Perfeito. Então é um órgão federal, né, que realmente ele fiscaliza todas as empresas que estão vinculadas a ela. Isso inclui seguradoras, corretores de seguro, entre outros. Ok? Perfeito. E pessoal que está entrando, boa noite. Boa noite, Thiago, Ed. E há uma galera que entrou aí que eu acabei não vendo, né? Pessoal, sejam todos bem-vindos e a gente vai continuar aqui. Vocês tendo dúvidas, perguntas, por favor, coloque no chat. No andamento da live, a gente vai respondendo, tudo bem? Então, perfeito. Sim. Então, Elisa, próxima pergunta. Qual a diferença de um seguro que é filiado à SUSEP e um que não conta com essa filiação? Qual a diferença de um para o outro? Então, Ricardo, eu vou tentar explicar da forma mais simples, tá? Sim, de preferência. Entender e até dar um exemplo em relação a isso. Mas assim, quando você contrata um seguro, todas aquelas condições que você está contratando, elas já foram avaliadas, analisadas e autorizadas por esses órgãos reguladores, tá? Então, legalmente, você tem um respaldo maior, né, nesse tipo de contrato, que se chama apólice, tá? Já nas outras empresas, elas não seguem as normas, né? Elas não seguem as exigências que são feitas por esses órgãos reguladores, tá? Então, essa seria a diferença. Eu vou até exemplificar aqui que talvez algumas pessoas não saibam, assim, sobre uma atribuição da SUSEP que é fundamental. Quando a seguradora, né, entra com um produto de seguro junto à SUSEP, ela tem por obrigação ter uma reserva de valores. Essa reserva é essa chamada reserva técnica. Então, essa reserva, para que ela serve? Ela serve justamente para garantir, né, o compromisso que ela está assumindo junto aos seus clientes, aos segurados. Né? Porque, na verdade, o cliente
faz o seguro e ela compra o risco. Então, a SUSEP ele tem o papel de estar acompanhando se, de repente, esse fundo é o suficiente para o número de clientes que ele tem, né? Então, é uma garantia e uma tranquilidade que os segurados têm, porque é uma obrigatoriedade. Ela é obrigada a manter esse fundo aí para poder garantir essas indenizações. Tá? Seria mais ou menos o que a Elisa quis dizer, seria mais ou menos uma garantia, né? A SUSEP fiscaliza se aquela empresa ela tem assim patrimônio suficiente para arcar com as indenizações, né? Com os prejuízos caso ele venha a acontecer. Que também é chamado de sinistro, tá bom? Como a gente... Isso mesmo. E pessoal, só para deixar claro aqui, talvez as pessoas que entendam um pouco mais de seguro, talvez até olhem, assistam essa live e falem, puxa vida, mas eles falam tanta coisa assim, tão óbvio. Eu quero adiantar que essa live é bastante direcionada para as pessoas que não entendem nada de seguro ou entendem muito pouco, tá? Sim. Então, esse é o principal objetivo dessa live. E devo adiantar também que, independente de qualquer coisa, existem também, acho que não estou aqui dizendo que o nosso seguro não é tendencioso, tá? Então, existe sim o seguro filiado à SUSEP e existe o seguro que não é filiado, tá? Que a gente chama de cooperativa, de associações e tudo mais. Devo adiantar que aqui a gente não está falando que o nosso seguro é o melhor e nem nada disso. A questão nós estamos apenas aqui para educá-los, para saber a diferença de um para o outro. E saber o que um oferece, o que o outro oferece, quais os riscos inerentes a cada um. É mais ou menos assim, ó. Se você tem um produto, então é interessante você falar o que esse produto tem e o que esse produto não tem. Senão é como você comprar muitas vezes gato por lebre, entendeu? E é isso que a gente está aqui para educá-los, para evitar vocês caírem nisso. E tudo bem se vocês optarem por contratar um seguro que não seja afiliado, que não tenha garantido. Mas pelo menos você está sabendo o que você está contratando. Faz sentido? Sim. Bom? Então é isso aí. Então vamos para a terceira pergunta. Qual a diferença de um segurado e um associado, Thalita? Sim. A diferença é que um segurado ele tem o respaldo de uma apólice. Se acontece um sinistro, a seguradora vai arcar com aquilo que foi acordado no ato da apólice, né? Da contratação. Um associado não. Um associado, se ele tem um sinistro, um exemplo, aconteceu um furto de um veículo. Essa recuperação não foi feita. O valor que ele teria que ser indenizado vai ser dividido pelos outros associados, se não tivesse dinheiro em caixa, e daí então ele vai receber. Ele não tem a garantia que o seguro tem. Entendi. Bom, para exemplificar um pouquinho mais, é assim, né? Acho que a gente vai chegar nessa questão, né, Elisa? Sim. Qual a diferença específica de um para o outro? Porque assim, na verdade, uma associação ou cooperativa, ela é o conjunto do que todos pagam mensalmente e através desse valor é que ela faz a indenização dos eventuais sinistros, vamos dizer assim, né? Já uma companhia seguradora, não. A companhia seguradora, como ela tem que ter um patrimônio declarado ali, ela tem capital, sim, suficiente para arcar com aquele eventual prejuízo, se acaso ele venha a acontecer. Ok? Então, vamos lá. Quarta pergunta. Por que em um seguro o pagamento é fixo ou parcelado e em uma proteção à associação o valor pode ser alterado? Acho que faz muito sentido em virtude do que a própria Thalita explicou na questão anterior, mas eu queria que a Elisa esclarecesse um pouco mais a questão para a nossa audiência e entender mais profundamente, né? Ok. Então, vamos lá. Por que no seguro a gente tem a opção de pagar parcelado ou à vista? Porque quando você vai contratar um seguro, você já faz a cotação, o cálculo, né?
E quando você contrata, você já sabe quanto você vai pagar pela anuidade do seu seguro, certo? Então, lá já está tudo certinho. Olha, você vai pagar X pelo ano de seguro, a franquia é tal, a sua cobertura é de tanto. Tudo isso já é firmado no ato da contratação, né? Então, é um valor que já é estabelecido. Por isso que ele pode ser pago fixo ou parcelado, né? As companhias, assim, muda de companhia para companhia as condições de pagamento. Mas o valor fica sendo o acordado. Já nas empresas que não são homologadas, né, nos órgãos reguladores, é como a Thalita comentou, é um grupo de pessoas, né, que se reúnem e elas vão arcar, entre aspas, com o prejuízo, né? Então, é diferente da seguradora que você está fazendo uma troca, né? Você está pagando o seguro e ela assume o risco. No caso dessas empresas, geralmente vocês, às vezes, começam pagando uma taxa administrativa, né? Só que se ocorrer algum sinistro, tiver que fazer a indenização para alguns membros do grupo, então esse valor, por exemplo, teve 5 sinistros neste mês. Então esse valor é calculado e rateado entre os participantes do grupo, né? Então por isso que o valor não é fixo, ele pode variar de acordo com o número de sinistros que ocorrer, né? Nesse grupo. Isso pode fazer com que o valor aumente. Pode. Diminuir, acho que é difícil, mas normalmente pode ser que aumente sem prévio aviso, certo? Isso mesmo. É isso aí, tranquilo. E pessoal, dúvidas, por favor. Eu sei que chegou mais gente aí. Breno, seja bem-vindo. Oi, Breno. Valquíria, Everton, sejam todos bem-vindos. Se vocês quiserem colocar aí dúvidas, observações e tudo mais, por favor, interajam aí, para a gente não se sentir tão sozinho, tá? Então, ok. Então vamos à quinta pergunta. Por que um seguro normalmente tem um preço maior do que uma proteção? E aqui está escrito assim, quem deve responder é o Ricardo, que no caso sou eu, né? Então, tá bom. Bom, pessoal, é assim, ó. Como eu expliquei anteriormente, uma seguradora, ela é regida por um órgão federal. Então, ela também deve obedecer a toda a legislação, tem uma segurança jurídica, uma segurança legislativa e que ela deve seguir à risca. Isso inclui impostos, isso inclui estar dentro das normas que o próprio órgão federal exige. E isso custa. Isso custa. Muitas pessoas vão falar, puxa vida, mas por causa disso eu preciso repassar isso para o consumidor? Eu até falo que é até uma segurança que se tem. Porque quando você tem algo, né, fiscalizado por um órgão, você tem assim uma garantia, uma segurança que esta empresa ela está cumprindo os requisitos e que, de repente, ela não vai deixar, tende, né, a ser a probabilidade bem pequena de deixar os segurados na mão. Tá? Se eu fosse fazer uma analogia, seria o equivalente assim ao Banco Central, os bancos, né, estarem, como é que eu posso falar? Filiados ao Banco Central, talvez. E o Banco Central ele está lá fiscalizando o tempo todo. Olha, você tem essa reserva, você está usando, não está usando o dinheiro dos correntistas para outro fim, entendeu? Então existe um controle aí, uma fiscalização. No mundo do seguro, funciona muito parecido com isso. Então, como a Elisa comentou numa questão anterior, as seguradoras elas sempre têm que ter uma reserva técnica, ou seja, supondo que as seguradoras tenham, não sei, X veículos segurados lá, e isso, né, somando o valor de todos os veículos, daria, sei lá, um valor de 100 milhões. Então, X milhões, né, que eu não sei dizer a porcentagem exata que é isso hoje,
mas ela tem que realmente declarar para o órgão, né, no caso a SUSEP, que ela tem esse valor em caixa. Isso é uma garantia que você realmente tem a segurança de receber. Então, Sim. por conta disso, por conta de tudo isso, faz com que o preço tenda a subir, né? Então, você tem normas legislativas, impostos e tudo mais, que acabam afetando o valor do seguro, tá? E não vou generalizar, mas nem todas as outras empresas que não têm essa fiscalização, elas necessariamente têm esses custos, o que faz com que ela tenha como praticar um preço menor. Tudo bem? Então, Ricardo, tranquilo. Oi, pode falar? Deixa eu só até complementar Tá bom. da questão da reserva técnica, de como é sério essa questão, né? Às vezes a seguradora X, ela tem um X de reserva ali aportado na SUSEP. Só que, de repente, ela lançou um produto e começou a vender, e a SUSEP verifica que aquilo já não é suficiente para arcar com compromisso com os que entraram depois. Então, ela exige que ela deposite mais, faça um aporte, né? Exato. E tem até prazo, tudo assim, para ela fazer, né, esse depósito. E se caso ela não faça, a SUSEP, ela tem como intervir e até pedir digamos, a falência, né? Justamente para que não ocorra isso, intervém, para que não lese nenhum cliente, né? Então, para a gente entender como é sério, né, essa questão da reserva. Perfeito. Tá. E aí vem a outra pergunta, por que contratar um seguro? Por que contratar um seguro? Thalita, por que contratar um seguro? Além de todos esses motivos, né, que nós já citamos aqui, também porque um seguro, ele é fiscalizado por um órgão oficial. A pessoa que ela faz essa contratação, além de uma segurança jurídica, ela tem uma segurança legislativa sobre o que ela está contratando. Então, basicamente, esse é o maior motivo. Entendi. Perfeito. Tá bom. Então, é o que a gente vem falando, né? A segurança jurídica, a segurança legislativa, né? Um órgão federal fiscalizando. Então, tem aquela segurança toda, né? E assim, aí tem uma pergunta. Muitos clientes vêm e nos perguntam isso, né? Verdade. Em média, em quanto tempo eu posso ser indenizado, né, por uma seguradora? E qual a diferença de uma empresa que não é, né, homologada pela SUSEP, no caso, né? Que é uma associação ou outra empresa. Elisa, pode responder, por favor? Sim, sim. Então, no caso da seguradora, isso é regra da SUSEP. O prazo é de 30 dias, tá? A partir do momento que é entregue toda a documentação que ela pede. Só que assim, gente, às vezes algumas pessoas confundem. Você entregou toda a documentação e faltou a DUT, por exemplo. Né? Então, você entregou depois de 15 dias, não sei. Então, começa a contar a partir da entrega, né, complementar da DUT, correndo os 30 dias, tá? Já nas empresas que não são regulamentadas, o que ocorre? O prazo médio geralmente é de 90 dias, tá? Só que se tiver alguma sindicância, ou se eles tiverem que se reunir para tomar algum tipo de decisão, isso pode ser prorrogado. Então, vai acrescentar mais, de repente, 30 dias, então vai para 120 dias. Né? E isso também tem que ser observado no contrato da empresa, porque quem estabelece todas essas regras e normas é a própria associação cooperativa. Diferente do seguro que passa pelo crivo da SUSEP. Tá? Então, que tem uma regra, né? Uma regra, assim, né? 30 dias. Né? Entendi. Então, pode diferir de uma para outra. Tá bom. Então, na verdade, conforme a gente vem falando, né, mais uma vez eu friso,
principalmente essas diferenças, né? Então, se de repente a pessoa ciente de tudo isso, mesmo assim, opta por uma ou por outra, não tem problema. Então, em caso de declaração de falência pela seguradora, a SUSEP é responsável em arcar com os custos do segurado em caso de sinistro? Quem pode responder aí? Em caso de declaração... Declaração de falência pela seguradora, a SUSEP é responsável em arcar com os custos do segurado em caso de sinistro? Na verdade, assim, antes de acontecer esse ponto, né, da quebra, digamos assim, a SUSEP, ela já intervém a seguradora, evitando que ela venda mais seguros, tá? Então, aí, no caso, ela fala assim, ó, você não está mais habilitado a comercializar esse tipo de seguro. Justamente para tentar garantir aqueles clientes que estão ainda na carteira, né, que eles sejam, assim, que se cumpra, né, a questão da indenização, tá? É interessante até o que o Renato citou, porque teve uma época atrás que teve até uma seguradora que ela deixou de fazer aportes lá na SUSEP, a tal da reserva técnica, né? Sim. E aí a própria SUSEP interviu e impediu que ela comercializasse mais seguros, né? Mais produtos. E no final, a seguradora ela veio mesmo a decretar, né? A intervenção à falência. Só que muito das apólices foram transferidas para outras seguradoras, né? Então, também é do interesse das outras seguradoras que uma vez ela esteja, né, que tenha uma seguradora, né, que faça parte da SUSEP, porque assim, se o mercado segurador como um todo cai em descrédito, isso que eu ia todas comentar. as seguradoras serão afetadas, entendeu? Exatamente. Então existe toda essa parte, esse mecanismo que faz com que realmente o segurado ele não fique desguarnecido por conta disso. Eu não sei se deu para responder a sua pergunta, tá bom? O Rê Montanari, será que é o Renato Montanari? Quer dizer, É o Renato Montanari. Ô, rapaz, olha você, ó, faz tempo que eu não te vejo, hein? Satisfação vê-lo aqui, hein? E o Breno, quais os riscos e a não garantia que possui uma proteção veicular? Quem gostaria de responder a essa pergunta? Elisa, Thalita? Eu posso, assim, responder. Então, Breno, por favor. Na verdade, assim, a gente não conhece muito desses produtos, porque a gente não comercializa, tá? Mas, assim, o que a gente trouxe aqui hoje, assim, são informações, como o Ricardo falou, porque muitos dos nossos clientes, a gente percebe que o básico ali do seguro, eles não têm acesso a essas informações. E aí, no caso, a gente quer mostrar, é assim, né, dessa forma, é regulamentado e tal, e o outro não é, né? Então, assim, afirmar que existe tal risco ou não nessas empresas é um pouquinho complicado, porque a gente realmente não conhece a fundo esses produtos, né? Olha, eu poderia até arriscar um palpite com relação a isso, tá, Breno? Eu falo assim, uma seguradora, ela tem um órgão fiscalizando. Como comentamos. Se você pega uma empresa que ela não está afiliada a esse órgão, quem é que fiscaliza essa empresa? Essa é a questão, entendeu? Então, assim, vou fazer uma analogia aqui. Eu sou um cara, gosto das analogias, né? Mas vamos supor assim. Tá, você sabe que de repente, você está procurando uma babá. E essa babá, ela foi indicada fortemente por uma pessoa que você confia muito, tá? E essa pessoa que você confia muito é que garante ou faz com que minimize o risco que você tenha algum problema com essa babá.
Aí você tem o outro lado. Você tem uma pessoa que você não conhece, que se oferece para cuidar do seu filho, ela também fala que é uma babá, só que você não tem referência dela. E não quer dizer que essa babá seja uma pessoa má ou que vá realmente cuidar mal não vá cuidar bem do seu filho. Porém, você não tem a referência, que é o que realmente estamos colocando aqui, entendeu? Então, se você falar em riscos, sim, existe risco. O fato de você não ter ninguém, nenhum órgão fiscalizando essa empresa. Será que essa empresa é séria? Será que essa empresa realmente ela está cuidando de todos os valores que estão entrando ali para realmente, né, como é que fala? Resguardar, ressarcir, resguardar os associados dela, entendeu? Então, essa é a questão principal. Tá bom. Inclusive, né, Ricardo, a SUSEP, ela tem o poder de penalizar, multar, quando uma seguradora, um corretor não cumpre alguma regra, alguma exigência, né? Coisa que não acontece nos outros tipos de empresas. Nas outras empresas, Então, essa é a questão, né? Então, mais uma vez eu falo, quando você não tem uma fiscalização, você realmente está correndo mais riscos, né? Alguém aqui deixaria o seu dinheiro em um banco que não tivesse um órgão fiscalizador? Uns sim, outros não. Eu, particularmente, eu não deixaria. Mas tem pessoas que deixariam. De repente, esse banco oferece uma taxa bem melhor, de repente oferece juros maiores, entendeu? Mas a questão principal é, vale a pena ou não o risco, né? Então, é o que eu falo. Ninguém aqui está falando que o produto A, o produto B, ele é um melhor que o outro. Mas desde que você saiba o que você está contratando. O ramo do seguro, o mercado do seguro, ele é muito, muito, muito estatístico. Então, o que acontece? Você tem um risco maior, eleva o preço. Risco menor, cai o preço. Agora, se você eventualmente contrata outra empresa que não tem uma fiscalização, quais são os parâmetros deles calcularem esse risco? Né? Cada um vai ter um parâmetro. E se de repente o parâmetro, como eles fazem o cálculo do risco deles estiver equivocado, né? Então, tem um monte de coisa que está por trás de tudo isso. Então, eu espero ter respondido também a pergunta do Breno. E estou louco para responder mais perguntas. Porque, olha só, a gente, quando vocês não interagem, a gente fica assim, se sentindo um pouco sozinho, assim, solitário. Aqui, como se a gente estivesse falando sozinho, entendeu? Então, é bom ter essa interação, gente. É bom ter essa interação. Mas, assim, no mais, vocês querem acrescentar mais alguma coisa, meninas? Porque só eu falo mais aqui. Então, eu gostaria que vocês também falassem. Né? Só a nível assim, de curiosidade, para o pessoal saber, né? Desde o momento que se constitui uma seguradora ou algum produto de seguro, isso tudo vai para a SUSEP, né? E ela vai regulamentar, de acordo com a Constituição, com as leis, com as normas, as regras dessas instituições, que são esses órgãos reguladores, né? Então, até assim, é uma coisa que, mesmo a cotação nossa de seguro, por exemplo, pelas seguradoras, às vezes ela demora um pouquinho mais de tempo, porque é feita análise de vários dados, né? É levado em consideração vários itens, né? Ao passo que nas outras empresas, de repente, é só um contrato que você vai lá e assina e já está valendo, né? Só que na seguradora não, eles têm todo esse cuidado justamente para se certificar, né, de que o cálculo está correto, que não vai ser feito de forma que lese um lado ou o outro, que seja justo para os dois lados. Né? Então, tem essas diferenças também. Perfeito.
Thalita, alguma consideração? Só para endossar as palavras que a Elisa falou, né? Uhum. A seguradora, ela oferece para o seu cliente a apólice. É na apólice que está ali os direitos e deveres, tanto da seguradora quanto do segurado. Então, ela tem essa medida de não prejudicar, né? Ali ela vai saber, quem contrata tem o direito de saber o que ela pode, o que não pode, o que a seguradora vai fazer em determinada situação e o que não. Aquela apólice que é o que define. Então, isso é muito importante no ato da contratação, a pessoa ter ciência do que está contratando, se é realmente o que ela está procurando, e ler aquela apólice para também não ter surpresas. Sim. Positivo. É como a gente comentou na live passada, né? Você precisa ter uma ideia e saber, assim, o que você está contratando, né? Independente de qual empresa, de que forma, né? Que tipo de seguro, enfim. É importante que você saiba, né? Justamente porque na hora que você for precisar, né, utilizar, você já sabe dos seus direitos, o que você, né, pode contar ou não. Tá? Bom, o Bruno está perguntando aqui, qual a importância de um seguro vinculado a um rastreador? Breno. Bom, vamos lá. Diminui o risco. Com certeza. Por exemplo, vamos lá. Seguro vinculado a um rastreador. Né? Perfeito. Então, assim, o fato de você comprar um rastreador e ele tá com seguro, o seguro endossa a eficiência desse rastreador, imagino eu. Porque, afinal de contas, puxa vida, nenhuma seguradora ela tende a garantir a eficiência de um rastreador se ele não tiver um índice assim desejável de eficiência, né? De recuperação, por exemplo, né? Então, eu acredito que sim, que um seguro vinculado a um rastreador tende a ser um produto muito grande, como é que fala? De um apelo muito grande, tá? Porém, o que acontece? A gente vê, assim, muitos seguros vinculados a rastreador, mas é aquela questão. Se eu quero um rastreador com seguro, né, que tem no mercado, ao mesmo tempo, ele precisa ter um valor que seja condizente com o mercado como um todo, né? Então, é aquela questão que a gente está falando hoje, tá? Que produto que eu estou comprando e o que eu estou disposto a pagar nele, tá? Então, assim, eu tenho a opção de um seguro, né, vinculado, afiliado à SUSEP e tudo mais. Porém, esse valor, talvez ele esteja além das minhas condições financeiras. Tá, mas tem esse produto aqui de uma empresa não vinculada à SUSEP que está bem mais baixo. Eu sabendo dos riscos, e se para mim faz sentido, ok. O grande problema é quando eu acho que esse produto e esses são os mesmos. E aí eu falo, mas esse aqui é mais vantajoso. Aqui, nossa, a seguradora é muito gananciosa, entendeu? E aí você começa a ter uma distorção de produto, né? Bom, o que eu quero dizer com tudo isso se realmente você tem um produto que oferece determinado benefício e se está dentro da estimativa de preço que eu almejo, perfeito. Tá? Então, eu acho que, sim, você tem um produto que agrega mais valor e tem um preço maior, né? Inclusive, é bem interessante o que eu vou falar agora, talvez fuja um pouco do que a gente quer dizer, mas uma vez eu participei de uma mentoria que o mentor ele falava muito a respeito de percepção de valor e preço. As meninas já ouviram muito eu falar disso, mas acho que é bem interessante todo mundo ter noção disso. Então, às vezes, você tem ali um produto em que você vê uma percepção de valor bem grande. E aí, você vai ver o preço. E o preço, então, quando você vê esse produto, você fala, olha, nossa, isso aqui deve ser caro. Porque, nossa, oferece tudo isso. E, de repente, quando o vendedor fala o preço para você, ele está menor do que a percepção de valor que você tinha.
Conclusão, esse produto está barato. E a percepção de valor, ela varia de pessoa para pessoa, tá, gente? Não é assim, todo mundo vê a mesma coisa. Então, de repente, uma roupa que para mim vale muito, para o outro não vale nada. E tá tudo bem, sabe? Então, quando você olha um outro produto que você olha e tem a noção da percepção de valor, só que você, às vezes, você subestima como é que fala? Quando você exagera, né, no valor, ele é mais do que realmente ele é. Esse é o problema que induz muita gente ao erro. Achar que um produto que tem menor valor, na verdade, ele tem mais valor do que ele realmente tem. E aí, quando você coloca o preço, que na verdade seria o preço condizente com o valor dele, a pessoa erroneamente acha que está barato. E aí ela vai lá e compra. Só que isso é indução ao erro, entendeu? Então, tudo é questão de ponto de vista, de se ver realmente o que que vale a pena. Se vale a pena, se eu tenho uma condição financeira, tenho uma disponibilidade financeira para contratar determinado seguro, tá? O que é que se encaixa melhor para mim? Né? Essa é a pergunta. E o que a gente, às vezes, o intuito de fazer essas lives é que a gente atende muito cliente, de fato. E a gente percebe que muitos dos nossos clientes, muitas vezes, eles fazem uma avaliação errada do que a gente está oferecendo por conta justamente de não saber esses pormenores que a gente vem explicando, entendeu? E aí foi esse o intuito da gente começar a fazer essas lives, justamente para educar esses clientes que vêm até nós, né, e que estão, né, muitos estão assistindo aos nossos vídeos, lives, e eu fico muito feliz com isso, né? Afinal de contas, o que seria de nós sem vocês, né? Não seríamos nada, né? Sem vocês clientes, sem vocês amigos e parceiros, né? Então, no final, é isso que a gente quer. A gente quer, sim, levar informação para o nosso público, para os nossos amigos, para que realmente vocês tenham uma percepção correta de valor. O que realmente vocês estão comprando e por quê. E por que vocês estão pagando exatamente o que vocês estão. E aí você faz uma avaliação muito mais assertiva do que se realmente aquele produto vale ou não aquilo que está sendo cobrado. Né? E é bem por aí. Bom, gente, alguém mais para fazer pergunta? Eu realmente estou aqui à disposição. Ricardo, Meninas, só vou fazer um comentário para complementar ali a pergunta do Breno. Tá bom. É assim, a eficácia, né, de vários equipamentos de rastreamento, a credibilidade, como você falou, faz com que em determinados modelos de veículos, a seguradora até exija que se instale o rastreador. Justamente para quê? Para aumentar a chance de recuperação desse veículo, caso ele seja roubado, né? Então, o rastreador, a gente até comentou também anteriormente, que ele é um dos itens que pode ajudar a evitar o furto e o roubo, né? Assim isso como aí, positivo. Vou ver aqui. Positivo. E, gente, mais alguém querendo falar, perguntar, falar? O Isnaldo. Observação. Deixa eu ver aqui. Meninas, vamos falar mais alguma coisa? O assunto de hoje ele foi um pouquinho mais breve, né? Sim. A bem da verdade, foi assim mais no intuito de esclarecer mesmo o que o que as pessoas pensam realmente, o que é que elas estão contratando, né? Então, muitos clientes vinham até nós e questionavam, olha, vocês estão cobrando X num seguro tal,
mas eu tenho uma cobertura muito maior por tal empresa, entendeu? Por um preço menor que o de vocês. Então, esse foi o intuito maior, de educá-los, né? Muitas vezes, a gente não tem tempo hábil, até mesmo porque muitas das vendas são feitas por telefone ou até por WhatsApp. É muito complicado você explicar todo esse contexto, às vezes, para o cliente, né? Porque, às vezes, ele está muito no imediatismo e ele quer contratar logo. E ele... é interessante, porque quando a pessoa está neste estado, parece que 90%, às vezes, do que você fala, ele entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Então, aí começa a ficar bem, né? Fica bem complicada a comunicação. Tá bom. Renato, muito obrigado aí pela... Ana, é verdade, meu. A gente tá numa bagunça bem brava aí, né? Mas, se Deus quiser, logo, logo isso vai passar, né? E vamos retomar a nossa vida. Só que de uma forma muito diferente, né? Mais fortalecidos, com mais aprendizados e tudo mais, né? Então, gente... A questão da SUSEP também, Ricardo, a gente trouxe esse assunto, porque muitos clientes, mesmo sem saber o que é SUSEP, mas por ter ouvido falar, eles perguntavam para a gente, mas tem SUSEP? Tem, né? Então, mas tem SUSEP? Então, quer dizer, ele ouviu alguma coisa, alguma referência, mas mesmo ele não sabendo exatamente o papel da SUSEP, ele questionava porque ele sabia que aquilo tinha um peso, né? Então, o intuito de trazer esse tema é que, assim, às vezes tem muito conteúdo e tem muita coisa aqui nessa parte da SUSEP que ela é muito técnica, né? Então, para a gente poder trazer de forma bem leve, bem simples, por isso que a gente acabou não entrando em muitos detalhes, né? Mas o básico para vocês poderem entender a importância que é ter um seguro regulamentado por órgãos, né? Você sabe que antes da própria live a gente veio conversando, né? Porque as nossas... principalmente a resposta da Elisa, assim, que era mais técnica, né? Falei, não, você tem que falar de uma forma bem simples e suave, como se você estivesse numa mesa de amigos, batendo um papo e explicando, né? Então, esse foi o intuito. E no mais, gente, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Alguma consideração, meninas? Então, a consideração que eu vou deixar é que, assim, caso surja alguma dúvida, né, sobre o assunto que a gente abordou hoje, ou até mesmo caso vocês queiram trazer algum assunto que, de repente, a gente possa trazer como tema de live, né, fiquem à vontade, né, se inscreva aí no nosso canal, deixe comentário, que aí, aos pouquinhos, a gente vai respondendo e trazendo aí os assuntos que vocês estão pedindo, tá bom? E agradeço também, né, a Thalita, o Ricardo e o pessoal que participou aí hoje. Obrigada. Boa, gente. Thalita? Bom, como nós falamos, né, em resumo, prestem atenção na hora de contratar, não se baseie apenas em valor. Leia o contrato, procure conhecer de quem você está contratando, se é um seguro, se não é um seguro, se tem um órgão, né, que faz essa fiscalização. Porque quando você se respalda, é muito mais simples, né? Você já tem ali as suas dúvidas tiradas. Aqui nós abrimos também essa oportunidade de vocês também tirarem essas dúvidas, que às vezes você não tem oportunidade de perguntar diretamente para a companhia, ou até tem receio de perguntar para algum corretor. A intenção do Descomplica Seguro é realmente essa, de trazer um conteúdo de forma simples, dúvidas que às vezes as pessoas têm e não tem para quem perguntar. A nossa intenção é ajudar e esclarecer também isso. Então tá bom, gente. Ó, mais uma vez, gratidão aí pela participação. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Espero... Tenha uma boa noite. Tá bom, boa noite a todos e até a próxima semana. Obrigada. Abraço, tchau. Tchau.